E, por exemplo, a pessoa trabalhando no percurso, ao ir ao trabalho, ela sofre um acidente. Aí ela fica afastada. Durante os 15 primeiros dias, quem que arca com o salário desse acidentado? Independente do tipo de afastamento, os 15 primeiros dias é pago pela empresa. A partir do 16º dia, quem paga é o INSS, se o INSS constatar que essa doença, decorrente ou não de acidente do trabalho, ela é incapacitante para o trabalho. E a partir de quando, então, é devido o auxílio-doença? A partir do 16º dia de afastamento. E quando cessa o auxílio-doença? Quando passa pela perícia? Então, hoje, as perícias médicas do INSS já faz com que, já permite ao segurado, né, o trabalhador, quando ele vai lá no dia da perícia que foi agendada, ele já sai daquela perícia com uma pré-alta. O que é a pré-alta? A pré-alta é uma data de um possível retorno ao trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa passou na perícia no dia 1º de maio, tá? O perito falou para ela assim, olha, o seu benefício vai ser concedido, foi constatada a incapacidade para o trabalho e você vai ter o benefício concedido, você vai ficar afastado da empresa até o dia 31 de maio, tá? Então, o que acontece? Ele já sabe no dia 1º de maio que no dia 31 esse benefício vai ser encerrado. Se por volta do dia 15, dia 16, o médico dele, em consulta, já verifica que no dia 31 é impossível que essa pessoa tenha essa alta para que ela volte a trabalhar a partir do dia 2, o médico desse segurado trabalhador, ele vai emitir um novo relatório médico fazendo a indicação de que ele permanece incapacitado para o trabalho e esse trabalhador segurado vai, através de 135 ou no site da Previdência, fazer o pedido de prorrogação do benefício. Por quê? Porque o médico dele disse que no dia 31 ele ainda não vai estar apto. Então ele vai ser submetido a uma nova perícia para que o perito do INSS diga se a pré-alta dele, que foi dia 31 de maio, ela vai ser uma alta definitiva. Essa pessoa vai estar apta a partir do dia 31 de maio, a partir do dia 1º de junho, desculpa, não é 31 de maio, se a pessoa vai estar apta a partir de 1º de junho ou se esse benefício vai ser prorrogado por mais um período. E quanto que ela recebe enquanto ela está afastada? O auxílio-doença paga ao segurado 91% da média dos 36 últimos salários de contribuição. E no caso, quais são os documentos exigidos para ingressar com esse auxílio-doença? O auxílio-doença precisa do afastamento dos 15 primeiros dias. Então, a pessoa vai ter um atestado de 15 dias, né? Quando completar esse 15º dia, essa pessoa vai ao médico e o médico vai fazer um novo relatório fazendo a indicação ou não da manutenção desse afastamento. Então, se o médico fizer um relatório com a indicação de manutenção desse afastamento, esse segurado vai poder fazer o requerimento do auxílio-doença. E, por exemplo, esse afastamento conta como tempo de serviço? O período em que o trabalhador fica afastado recebendo auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário conta como tempo de contribuição para a Previdência, sim. Então, ele não perde? Não. Doutora, o que é auxílio-acidente? O auxílio-acidente, muitas vezes, o trabalhador ele acha que é o auxílio-doença ou que é uma aposentadoria. Mas, na verdade, o que é? Um trabalhador que sofreu um acidente do trabalho e que, em decorrência desse acidente do trabalho típico ou decorrente de doença, né? Em decorrência desse acidente, por causa desse acidente, esse trabalhador ele passou a ter uma sequela. E essa sequela reduziu a capacidade laborativa desse trabalhador. Então, essa redução da capacidade laborativa desse trabalhador em decorrência desse acidente, ele é indenizado através do auxílio-acidente. Então, a pessoa está afastada em auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho, tá? Recebe o auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho por um determinado tempo, aí o perito
através da análise dele, da perícia, né, ele identifica que esse trabalhador ele está apto a retornar ao trabalho, mas só que ele tem uma sequela que limitou o trabalho dele. Então, o perito, ele dá a alta do auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho, mas concomitantemente concede o auxílio-acidente. Então, o valor do auxílio-acidente é 50% do valor do auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho. Então, esse trabalhador ele vai receber a alta do auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho, vai poder retornar ao trabalho, só que vai continuar a receber 50% do valor do seu benefício até a data da sua aposentadoria, como uma indenização decorrente da sua redução da capacidade laborativa. Se, por exemplo, a perícia no laudo diz que essa pessoa não tem mais condições de retornar ao trabalho, ficou uma sequela grave, como fica a situação? A sequela, na realidade, seria uma sequela total e permanente, né? Então, a sequela, quando ela é total e permanente, ela vai fazer com que o perito cesse o auxílio-doença e conceda a aposentadoria por invalidez. Então, aí altera. Exatamente. Há uma conversão de tipo de benefício. Mas a aposentadoria por invalidez, depois ela não recebe mais aposentadoria por idade, por tempo de contribuição? Não. Não. Doutora, quais são os documentos que o segurado precisa apresentar? Para requerer o auxílio-doença? Para requerer o auxílio. O auxílio-doença, ele precisa levar ao INSS os relatórios do médico que comprovam que ele está incapacitado para o trabalho. O ideal, além do relatório do médico, é essa pessoa também estar levando um relatório do médico do trabalho, que seria um relatório de medicina ocupacional. Por quê? Porque o relatório do médico diz que ele está incapacitado para o trabalho, tá? E o relatório do médico do trabalho vai confirmar que ele está incapacitado para o trabalho por causa da função exercida por esse trabalhador. Doutora, vamos para um breve intervalo? Vamos. Não saia daí, a gente volta já já.